O maior crime da história. Quem matou os dinossauros? O suspeito clássico é um asteroide. Mas, e se o verdadeiro monstro estivesse sob nossos pés? Um oceano de lava envenenando o planeta por milênios. Prepare-se, o caso reabre agora. Uma grande extinção foi cometida. Alguém extinguiu os dinossauros e nós temos o culpado. Testemunhas dizem que um asteroide do tamanho do Everest atingiu a Terra, devastou o planeta e causou uma extinção em massa. Uma explicação simples, fascinante e convincente. Ou será? Nos últimos anos, novas evidências revigoraram uma teoria mais antiga que aponta para um segundo suspeito. Um asteroide muito lento e líquido, 1000 vezes maior, atingindo a Terra do lado oposto do planeta. Como o canal de crimes reais que somos, vamos analisar as novas evidências e contar uma história diferente que pode mudar tudo o que pensávamos saber. Há 66 milhões de anos, a Terra era quase reconhecível. Eram os últimos dias do Cretáceo, um dos períodos mais quentes da história da Terra e muito mais úmido. Selvas exuberantes e florestas cobriam grande parte do planeta. Até as regiões polares abrigavam florestas de pinheiros e samambaias pré-históricas. Ecossistemas incríveis que eram robustos o suficiente para sobreviver aos muitos meses de escuridão durante a noite polar. Animais gigantescos estavam por toda parte. Pterossauros enchiam os céus. Lagartos marinhos e monstros de pescoço comprido de até 15 metros nadavam nos oceanos. E em terra, basicamente tudo maior que 1 metro era um dinossauro, um dos animais mais bem-sucedidos que já caminharam na Terra, dominando o mundo por mais de 150 milhões de anos. E então, eles foram extintos. Todas essas criaturas majestosas desapareceram numa fração de segundo em tempo geológico. Por quê? Sim, é verdade que por volta daquela época um grande asteroide atingiu a Terra. Mas foi isso mesmo que extinguiu os dinossauros? Ou ele chegou bem a tempo de levar toda a culpa? Porque, de acordo com algumas pesquisas recentes, pouco antes do asteroide atingir o planeta, um pesadelo antigo, mais velho que os próprios dinossauros, decidiu destruir o mundo. Vamos ver como ele pode ter feito isso. Os continentes antigos quase se assemelhavam ao mundo de hoje, mas não totalmente. A Índia ainda era uma ilha tropical do tamanho de um continente, cheia de florestas tropicais exuberantes e vida exótica, a caminho de colidir com a Ásia. Mas este paraíso também abrigava outra coisa: o derrame de Deccan, uma região vulcânica com 1000 quilômetros de largura e prestes a ganhar vida de forma dramática. A extinção começou de forma quieta e silenciosa. Cerca de 800 mil anos antes do impacto, o derrame de Deccan começou a exalar cerca de 10 milhões de toneladas de CO2 e dióxido de enxofre por ano. O que, no grande esquema das coisas, não era tanto assim, então, por muito tempo, ninguém notou. O problema era que essas emissões não paravam. Por meio milhão de anos, elas começaram a se acumular perigosamente na atmosfera. Cerca de 300 mil anos antes do asteroide, o derrame de Deccan começou a vomitar lava. Não era nada como uma erupção normal, foi uma inundação de lava. Imagine uma paisagem com vulcões se estendendo além do horizonte. Eles estavam constantemente ativos, liberando um fluxo contínuo de quantidades maciças de veneno e lava, interrompido por erupções muito mais violentas e mortais. O paraíso exuberante da Índia foi a primeira vítima, enquanto nuvens gigantes espalhavam fumaça tóxica e envenenavam as regiões costeiras. Nuvens de aiças escureceram o céu enquanto rios de magma iniciavam incêndios florestais massivos, erradicando muitos ecossistemas locais e pavimentando o continente com dinossauros mortos. Ainda assim, neste ponto, tudo parecia uma catástrofe local, uma das muitas que atingiram nosso planeta ao longo de seus bilhões de anos de história. Se tivesse parado por aí, talvez ainda tivesse dinossauros hoje, mas o pesadelo ainda nem havia começado. O derrame de Deccan simplesmente não parava de cuspir lava, e assim, após centenas de milhares de anos de emissões vulcânicas intermináveis, a catástrofe se tornou global. Primeiro, o planeta experimentou uma onda de aquecimento, com os oceanos ficando pelo menos 2 graus Celsius mais quentes em apenas 100 mil anos, o que é bom, mas está perto do prazo que dá uma chance para os ecossistemas se adaptarem. Mas então, a natureza pregaria uma peça cruel. Alguns dos gases do derrame de Deccan aqueceram o planeta, enquanto outros o resfriaram. Mas a mistura era desigual, então depois do aquecimento inicial, seguiu-se um período de resfriamento, estressando maciçamente os ecossistemas que mal conseguiram se adaptar às temperaturas mais altas. Ao mesmo tempo, o enxofre na atmosfera retornava como chuva ácida, enquanto o CO2 acidificava os oceanos e matava o plâncton, que era,
e ainda é hoje em dia a base da cadeia alimentar nos oceanos. E se o plâncton desaparece, uma extinção em massa praticamente é garantida. Mas agora, o grande finale estava prestes a começar. Cerca de 50 mil anos antes do impacto, o verdadeiro apocalipse chegou. Como um horror cósmico escapando de sua prisão, o derrame de Deccan rugiu e gritou e começou a cuspir dezenas de trilhões de toneladas de magma e gases ainda mais mortais em um ataque que durou vários milhares de anos. Passando por cima de ecossistemas, devastando tudo o que alcançavam. Por um tempo tão longo quanto toda a civilização humana, este oceano de lava trouxe incêndios florestais massivos. Terremotos e tsunamis esmagaram e abalaram o continente. Tanto calor foi liberado do interior escaldante do nosso planeta que pode ter criado hipercanos, ciclones de dezenas de quilômetros de largura, com ventos atingindo quase 1000 km por hora, 3 vezes mais que o furacão mais forte já registrado pela humanidade. Essas tempestades eram tão massivas e intensas que podiam alcançar dezenas de quilômetros na estratosfera e abrir buracos na camada de ozônio, com consequências devastadoras para toda a vida, agora sem proteção contra a radiação solar. E claro, onde os hipercanos ocorriam, a devastação e a morte se seguiriam. E se tudo isso não bastasse, das entranhas da Terra saíram quantidades colossais de veneno. Nuvens gigantes carregadas de mercúrio e ácido clorídrico rolaram sobre o planeta, desferindo o golpe final nos remanescentes de um mundo uma vez magnífico e fértil. À medida que as cadeias alimentares se desintegravam e o mundo inteiro ao redor deles entrava em colapso, alguns dos últimos dinossauros a caminhar na Terra podem ter sido extintos pela espuma tóxica enquanto eram banhados por chuva ácida. Um fim triste para os membros de uma nobre família que rodou o mundo por tanto tempo. E então, simplesmente, acabou. As erupções frenéticas diminuíram e os desastres naturais intermináveis começaram a desaparecer. Mas o mundo mudou para sempre. O monstro havia deixado devastação e extinção inconsoláveis em seu traço. Mesmo os ecossistemas distantes do planeta foram gravemente feridos. Foi o fim de uma era geológica inteira. Uma extinção que começou lentamente e depois se tornou barulhenta e violenta. E então, aconteceu. Como uma piada cósmica, do outro lado do mundo, um ponto de luz brilhante apareceu no céu. E num instante depois, um asteroide de 10 km de diâmetro colidiu com a Terra com a força de 4 bilhões de bombas. Se você quiser saber como foi isso, fizemos um vídeo inteiro sobre isso. Se a vida na Terra fosse como uma vítima agarrando a vida, este foi o último golpe. Foi demais. Após a extinção, do outro lado do mundo, o derrame de Deccan continuou a expelir dezenas de trilhões de toneladas de gases nocivos por mais 800 mil anos, garantindo que o planeta devastado permanecesse coberto de veneno. Quando finalmente terminaram e voltaram a dormir de verdade, 75% de todas as espécies na Terra haviam perecido. Mais famosamente, quase todos os dinossauros, exceto as aves, os únicos dinos que ainda estão conosco hoje. Sua beleza e diversidade deslumbrantes são um lembrete tímido de quão majestosos e maravilhosos seus primos maiores devem ter sido. Os dinossauros estavam condenados pelo derrame? Ou teriam sobrevivido sem o asteroide? Foi um trabalho em equipe? Bem, não sabemos. Cientistas têm debatido ferozmente essa questão por anos, mas, por enquanto, não temos uma resposta definitiva. A linha do tempo dos eventos que mostramos aqui é baseada em algumas das mais recentes reconstruções da evolução do derrame. Existem outras que pintam uma pintura diferente, mas no momento os cientistas ainda estão discutindo ferozmente sobre isso. Então, como em muitos casos, não podemos terminar essa história com uma resolução fácil e satisfatória. O tempo tem o péssimo hábito de apagar evidências, então talvez nunca saibamos de verdade. Mas há algo mais escondido na poeira, algo realmente curioso. À medida que aprendemos mais e mais sobre o passado, descobrimos que pelo menos 4 das 5 grandes extinções massivas aconteceram ao mesmo tempo em que a Terra cuspia furiosamente quantidades gigantescas de magma. O monstro que pode ter extinguido os dinossauros parece ter feito isso mais de uma vez. A pior extinção de todas, a extinção do Permiano, 250 milhões de anos, foi causada pelo derrame siberiano. Uma grande inundação de lava que extinguiu 95% de todas as espécies na Terra, quase colocando a vida de joelhos. Até recentemente, muitos cientistas pensavam que isso era um caso isolado, mas novas evidências sugerem que pode ter sido a regra. Outras grandes extinções massivas aconteceram quando o monstro despertou do seu sono, e quanto mais tempo e mais violentamente eles se enfureceram, mais extinções vemos no registro fóssil. Então, talvez os dinossauros não tenham sido extintos por um asteroide casual do espaço exterior, mas por algo aqui escondido abaixo dos nossos pés.
Devemos ter definitivamente não. Embora o monstro seja real, ele é incrivelmente lento e está muito sonolento. Se estivesse prestes a despertar novamente, os cientistas que monitoram o interior da Terra receberiam um aviso muito cedo, talvez até milhões de anos de antecedência. Tempo suficiente para se preparar e sair do caminho. Obrigado por assistir. Novos vídeos todas as terças e sextas às 19 horas. Contamos com a presença de todos. Até lá!